Bem, cooperada, é Rubens Alves, estou aqui por Brasília. Primeiro, assim, acho que é importante a gente já começar a afirmar que o nosso congresso começa bem. A conferência começa bem. Ontem a atividade foi bastante importante. As intervenções que foram feitas ontem de companheiros de outras correntes foram bastante esclarecedoras, especialmente a fala de um companheiro que é um dirigente importante do PT, né? Uma fala que deixou muito claro como eles estão pensando nesse momento, como eles estão enxergando e as medidas que eles imaginam que são adequadas para esse momento e que, ao fim e ao cabo, é mais do mesmo. Só que no momento que fora da normalidade, um momento muito complicado, de tamanha delicadeza para a classe trabalhadora, para o governo do PT, para o Partido dos Trabalhadores. Não é aceitável que um dirigente do PT apresente como argumento a pauta que a CUT vem apresentando, que a esquerda do PT vem apresentando, que a esquerda brasileira vem apresentando como economicista. Não é aceitável que um dirigente do PT afirme que a posição que a gente está apresentando, que é em contrapartida o que um dos principais dirigentes nosso, nacional, tem afirmado, seja um movimento nosso para abandonar esse dirigente, né? É um absurdo que foi apresentado ontem lá, né? E nós estamos clareza, assim, as posições que estão sendo tomadas pelo governo Dilma e por parte do PT são equivocadas. Ataca a classe trabalhadora. Eu estava lendo o estudo do DIAP, feito em relação a 2013, o número de trabalhadores que foram desempregados no Brasil, em torno de 13 milhões. Desse, em torno de 9 milhões tiveram direito ao seguro-desemprego, se não me falha a memória. Se em 2003 as regras sobre seguro-desemprego fossem essas apresentadas na medida provisória, 8 milhões estariam fora. Absurda a medida que está sendo apresentada. Em torno de 8 milhões dos 9 que tiveram direito a seguro-desemprego estavam fora, né? O sistema tributário brasileiro é um absurdo. No governo Fernando Henrique Cardoso, ele tomou várias medidas que aumentou o sentido regressivo do sistema tributário brasileiro. Nos 12 anos de governo, nós não tomamos uma medida capaz de reverter as medidas do Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos falando de quê? Então é esse o cenário que está colocado, e o pior cenário possível é se nós, os trabalhadores, não marcharem. A direita, na ofensiva que está, se a gente não se movimentar, não mobilizar os trabalhadores, nós não teremos um futuro nada positivo. Então, acho que isso é fundamental. Eu estava falando de manhã para o companheiro Walter, da cena que eu presenciei no Congresso. Estava tendo um ato em comemoração sobre a sanção da presidente Dilma do feminicídio, a lei sobre o feminicídio, lá no Congresso, no Senado, e o Renan estava participando dessa atividade. E ele, sem mais sem menos, ele diz o seguinte: olha, eu vou ter que sair agora, terminar minha fala, porque eu vou participar de uma mesa de negociação agora para discutir sobre o veto da presidenta Dilma a respeito do imposto de renda, e eu quero dizer a vocês que o que está em jogo é quem vai pagar a conta do ajuste fiscal. E não serão os trabalhadores. Ou seja, né, as medidas, nossa, permitem esse tipo de o Renan virar o defensor dos trabalhadores, né? Companheiro Renan, né? Esse é o quadro, né? Do ponto de vista pontual, as medidas são horríveis, atacam os trabalhadores. Do ponto de vista político, é um erro tamanho. A manter isso que está aí, gente, nós não temos futuro, né? Vão acabar com o PT e com a classe trabalhadora. Obrigado, Rubens Alves. Próximo é Bruno Elias, depois Marcos Batista, nosso Marcão metalúrgico lá de Pernambuco. Eu acho que tem alguns conceitos, algumas palavras que a gente usava muito no começo de 2003 que fazem muito sentido hoje também. Não a parte que alguns setores do PT usam para justificar
o ajuste fiscal de hoje, tendo como exemplo, né, aquelas medidas do início do primeiro governo Lula. Mas algumas coisas que a gente perdeu ao longo do caminho, como radicalizar a disputa de rumos do governo, da presidenta Dilma, né, o governo em disputa, a importância da CUT. Né, então, acho que algumas coisas nós tínhamos que recuperar. Eu queria reforçar algumas coisas aqui em relação ao texto, a apresentação que foi feita. Primeiro, em relação à prioridade da gente articular essa frente de esquerda. Né. Eu concordo com essa avaliação do documento, que a CUT tem feito uma inflexão mais de aproximação dos movimentos populares, de reafirmar as reformas estruturais dos seus documentos, mas isso ainda não é uma realidade, em parte importante, das CUTs estaduais. Eu acho que nós tínhamos que enfatizar isso também, porque o problema dos anos anteriores deixou a boca torta de vários dirigentes das CUTs estaduais. Então, nós temos que fazer um esforço de reforçar essa orientação que a gente tem percebido nacionalmente, que é real, o papel da CUT, tanto de bancar o dia 13, quanto de estruturar a campanha do plebiscito, foi fundamental no último período nacionalmente, mas também reforçar isso nos estados. Inclusive porque nós temos uma disputa também sobre o caráter dessa frente. E aí a importância da gente reforçar o papel da CUT, do PT, do Movimento Popular, porque para uma parte dos companheiros que estão discutindo essa frente, nós tivemos essa experiência no começo do mês passado, prevalece uma linha do esquerdismo, que aí o Daniel colocou aqui em relação ao CPS, que é totalmente nociva. É um papel de ave de mau agouro, de hiena, cumpriu aquele papel lamentável no dia 13 de nem-nem. Né? Então, assim, nós temos que fazer essa disputa e fortalecer o papel da CUT. Nós tínhamos que chamar a atenção, disso que a Jandira também colocou na apresentação, e outros companheiros falaram, dessa questão da nova classe trabalhadora. Né? E aí eu acho que tem um impacto organizativo também para o movimento sindical. Né? Eu estava ali conferindo rápido alguns dados, por exemplo, de 200 milhões de habitantes no Brasil, 50 milhões de jovens, nós temos 35 milhões que estão no mundo do trabalho, seja em posto de trabalho ou à procura de. Né? E recai sobre essa turma grande parte da precarização que vocês relataram aqui. Maiores jornadas, menores salários, maior índice de rotatividade, está recaindo sobre essa turma a conta da terceirização, a conta das medidas provisórias. Isso tem impacto organizativo também para o movimento sindical e para as lutas sociais do próximo período. Vamos lembrar que parte da turma que se mobilizou em 2013 também foram esses setores precarizados, urbanos, de parte da classe trabalhadora que não está organizada no movimento sindical. Eu acho que tem uma outra questão, para ir finalizando, que a gente tem que chamar a atenção, que é o desdobramento também da crise da Petrobras na economia do país e na garantia dos empregos no próximo período. Né? Nós estamos falando de uma empresa que representa quase 15% do PIB, e é responsável por parte importante de várias cadeias produtivas no Brasil e também nos estados, e a depender do desenrolar dessa crise, nós vamos ter processo de demissão, comprometimento de outros setores também da produção, que eu acho que nós tínhamos que destacar. Por fim mesmo, eu acho que o dia 7 vai inaugurar um processo de pressão mais acentuada também sobre Brasília. Né? Vamos só chamar a atenção aqui para as últimas semanas, um pouco da pauta que está colocada ali. Né? Nós estamos falando dessa semana aí, a PEC da redução da maioridade penal avançando, a PEC 352 da contra-reforma política. A direita está fazendo de tudo para aprovar ainda até setembro, para viabilizar a contra-reforma, para incidir nas eleições municipais de 2016, e eles hoje têm maioria política na Câmara dos Deputados para aprovar a constitucionalização do financiamento empresarial e o voto distrital, né, que é uma derrota para os trabalhadores. Nós tivemos orçamento impositivo, PEC da Bengala, PEC 215 da demarcação das terras indígenas, e a própria tramitação das MPs vai exigir muita mobilização
ali em Brasília. E, por fim mesmo, acho que o teste inicial nosso, a tarefa que nós tínhamos que destacar com prioridade no nosso documento, é de organizar um grande 1º de maio, um 1º de maio de muita luta da classe trabalhadora, em que a gente girasse todos os nossos esforços, aí tanto do PT, da articulação de esquerda, da nossa frente de atuação do movimento sindical na CUT. E por fim mesmo, viu, Solanei, eu queria compartilhar aqui com a companheirada, não chega a ser um incômodo, mas assim, a gente tem um pouco de cuidado, porque nós fazemos uma disputa grande dentro do PT, nos estados e mesmo nacionalmente, para não jogar a criança com a água fora. Então, assim, nós disputamos essa posição da CUT, do movimento sindical e da articulação de esquerda, contra as medidas provisórias, em defesa da plataforma da classe trabalhadora, dentro dos espaços de atuação do PT também. Então, quando nós falamos que o PT inteiro está capitulando, nós estamos falando que nós também estamos capitulando, isso não é verdade. Porque onde nós temos presença na executiva do PT, na vice-presidência do PT do Mato Grosso do Sul, de Sergipe, todos os estados aqui, a presidência do PT do Rio Grande do Sul, os espaços onde a gente tem atuação partidária e militante no movimento sindical, a nossa companheirada estava na luta no dia 13. Então vamos dar os nomes aos bois, é a maioria do PT, é os setores que estão capitulando em relação a essa política de recuo, né? Porque senão a gente coloca a gente também nesse bolo, e nós estamos fazendo essa disputa de rumos também do partido e fortalecendo as posições da CUT.